Olá, amigos da internet! Hoje eu tô aqui para fazer a contrapartida do projeto Cineacult, o cinema itinerante de Santa Helena, no Paraná, pela lei do audiovisual, a lei Paulo Gustavo. Essa contrapartida já estava prevista no projeto e é por isso que hoje eu estou executando aqui com muita alegria com vocês. O objetivo desse vídeo é ajudar quem tem vontade de fazer cinema itinerante, quem tem vontade de fazer exibições itinerantes de cinema, já terem uma base adiantada aí em relação às possibilidades desse projeto, né? Eu vou relatar a nossa experiência e eu espero que sirva para vocês. Bom, a primeira coisa é o planejamento dos materiais, né? Preciso ver qual é o orçamento que você tem para poder executar o projeto, né? E quanto desse orçamento vai para os equipamentos. Boa parte do nosso orçamento realmente foi para essa legenda, né? O projeto era 30 mil reais, assim arredondando, né? O projeto era de 30 mil reais e a gente reservou 13.500 para equipamentos, porque realmente não tínhamos nada. A primeira coisa que você tem que pensar em relação aos equipamentos é a escolha da tela, porque o cinema itinerante é um cinema que lida com muita diversidade. Então, no nosso projeto, a ideia era levar o cinema para lugares mais remotos, para lugares mais vulneráveis. Então, por isso a gente encontrava uma estrutura bastante ineficiente, né? Como, por exemplo, tomadas que não funcionavam, ou rede de energia insuficiente. Eu vou narrando isso para vocês entenderem a escolha dos materiais, né? Dos equipamentos. O começo de tudo é a tela, né? Escolher a tela foi a parte mais difícil, porque a tela é bastante cara. A gente tentou pensar outras possibilidades de tela, mas realmente a ideal para esse projeto itinerante foi a tela inflável. A tela inflável, ela é muito grande, ela é muito fácil de ser montada, ela é super fácil de ser desmontada também. É a maior tela que eu já vi de cinema aqui em Santa Helena. Claro que existe aquele problema, aquele perigo de furar, né? Como tudo que é de plástico, como tudo que é inflável. Então a gente logo providenciou uma lona que ficava embaixo da tela, já demarcando todo o local da tela. O positivo dessa tela inflável realmente é o tamanho e a praticidade, porque ela cabe numa caixa, digamos assim, uma caixa de fogão, né? Uma caixa de papelão de fogo, no tamanho de um fogão, e você desenrola e abre ela fácil. A parte negativa é que ela vem com um motor e ela precisa ficar o tempo inteiro sendo inflada pelo motor. E esse motor faz um certo barulho. Então, se você for usar esse tipo de tela, que na nossa opinião foi a melhor, você se prepara com um equipamento de som potente que seja maior do que o barulho do motor, que aliás é bem grande. Então, as outras telas que a gente tinha visto eram telas daquelas de pendurar, igual quando você vai apresentar um trabalho, né, de faculdade ou um PowerPoint, alguma coisa, num evento. Então, essas telas aí, elas não se encaixam no cinema itinerante por vários motivos. Se bate um vento, você não tem como afixar a tela. Ela é muito leve e não funciona para os lugares. A gente, por exemplo, levou ela para aldeia indígena, a gente levou para regiões periféricas de ocupação, né, favelas, a gente levou para ginásios de escola e enfrentamos diversos tipos de clima, e alguns até com vento. Essa tenda, que é a tenda inflável, ela vem com locais específicos para você amarrar e afixar estacas.
Então a gente comprou também estacas a mais, estacas de alumínio, porque ela vem com estacas de plástico, e também um martelo, né, para poder colocar, instalar essas estacas nos campos de futebol que a gente ocupou, na terra, né? Então, a nossa dica em relação à tela de projeção é essa inflável, com certeza, mas vocês se preparem para o barulho do motor, que realmente foi o maior empecilho. Na hora de montar e desmontar é até fácil, não tem complicação. Bom, agora eu vou partir então para a parte do som, antes da gente falar dos filmes, da exibição dos filmes especificamente de um cinema itinerante. O equipamento de som, você vai ter que realmente ter um equipamento potente. No nosso caso, a gente comprou uma caixa de som, e essa caixa de som daquelas grandes que vem com luz e tal, né? Mas essa caixa de som não conseguiu concorrer, apesar dela ser muito boa, ela não conseguiu concorrer com o motor. Então a gente providenciou caixas que são chamadas de caixas passivas, com um equipamento chamado potência, e ligamos essa potência numa mesa de som. Aí nós colocamos o computador com o drive de DVD para rodar o filme, e o áudio saía do computador via cabo e ia para a mesa, e a mesa distribuía para a potência, que distribuía para as caixas. Mas aí ficou bom, ficou muito bom, ficou espetacular. Então a nossa dica para o som vai ter que investir num som mais forte. Apesar das caixinhas serem pequenas, as caixinhas passivas, a potência realmente gera aí um som muito maior, suficiente para fazer, por exemplo, em praça pública durante uma feira, né, que foi o que a gente realizou. Ao longo do projeto, sempre vai aparecendo assim empecilhos, e a gente foi tentando sanar com os equipamentos, né? Por exemplo, a parte elétrica foi a nossa maior dificuldade, porque na aldeia e nos locais de ocupação e até mesmo na escola haviam poucas tomadas. E as tomadas que tinham, ela tinha um fio muito fino, a amperagem que passava por ali era muito pequena. Isso ocasionou alguns grandes problemas para nós, e a gente vai compartilhar para que vocês não passem por isso. Então, a primeira coisa é ter bastante extensão, comprar extensão boa, comprar extensão de 20 metros, comprar várias extensões. No nosso caso, a gente trabalhou com 2 extensões de 20 metros e 2 extensões de 10 metros, além das réguas, que também são chamadas de filtro de linha. As réguas, elas vêm com um fusível, né? E caso aconteça alguma oscilação de energia, o fusível queima e protege os equipamentos. Além disso, a gente comprou tomadas, que são tomadas especiais contra picos de energia, contra raio. Então, nós adicionamos isso nos equipamentos. O único equipamento que não consegue passar por filtro de linha, nem por essa tomada específica, é o projetor. Vamos falar agora do projetor. Quando você for instalar o projetor, não serve a mesma tomada, a mesma fonte de energia do motor da tela. Isso a gente só descobriu na hora, né? Apesar da gente ter montado, o lugar que a gente montou para fazer o teste tinha uma qualidade de energia muito boa, que não tinha nada a ver com um dos outros lugares que a gente utilizou. Então, as extensões foi o que salvou. O projetor, ele tem que ser ligado direto numa fonte. E ainda bem que o projetor é bivolt. Então, a gente também encontrou tomadas 220. Mas na aldeia, a grande dificuldade foi encontrar 2 fontes de energia diferentes para abastecer, uma o projetor e o outro a tela. Então, para isso, a gente teve que estender extensões
longas, assim, emendar duas de 20, dá 40 metros para poder chegar numa casa e nessa casa a gente ligar na tomada. Então, o projetor ele ocupa muita energia, a gente comprou um dos melhores projetores, assim, os Lumiers, né, que a gente fala, Lumiers necessários para poder realmente fazer uma projeção até mesmo de dia. Depois eu vou passar na descrição para vocês quais foram esses equipamentos, tá bom? E então o projetor ele tem essa particularidade, ele pode no máximo ligar com ele um computador e tal, mas o motor e o projetor não vai dar certo ligar na mesma tomada, o projetor não vai funcionar. E daí corre aquele risco de você achar que o projetor queimou, de que o filme não vai dar certo, né? Isso tudo a gente viu na prática mesmo. Mas realmente não dá para ter os dois na mesma tomada. Em relação aos filmes, né, a mídia dos filmes, nossa, foi muito complicado. Primeiro porque os computadores não vêm mais com drive de DVD e a gente não queria piratear, né? Então nós compramos os DVDs, né? E compramos um drive de DVD, é um drive externo que você acopla no notebook através de um cabo USB e ali você roda a mídia. Ali a gente teve muitos problemas. Por exemplo, veio mídia em branco, né? Apesar da gente comprar ali em sites que a gente acreditava que era de confiança e tal, veio mídia em branco, né? O filme não tava no CD, né? No DVD. Veio o filme falsificado, que eu não conseguia colocar dublagem, que eu não conseguia, ou não conseguia colocar legenda. Aconteceu de tudo com os filmes. Então a minha dica é: compre em sites que não seja Mercado Livre, sites que tenha credibilidade, como Amazon, sites assim maiores, né? E teste as mídias com bastante antecedência. E outro problema é o player do DVD. O player do DVD é aquele softwarezinho que você usa para poder rodar o DVD, né? Passar o filme, né? Esse aí foi muito difícil também. Os programas que a gente baixou, eles vinham com vírus, ou então precisava pagar para poder usar. Então, essa foi uma dificuldade muito grande. Tanto é que eu não vou conseguir indicar um player legal mesmo assim, né? O player que a gente está usando foi um player que alterou o volume do som do filme. Então ele deixava o som do filme mais baixo, e isso prejudicou a gente em alguns momentos, porque tínhamos que concorrer com o motor, né, o som. Então a minha dica é: procure alguém que entende, leve num lugar e peça: olha, eu preciso que instale um player de DVD e uma assistência técnica, algum lugar assim, para eles instalarem o melhor. Por isso eu nem vou indicar para vocês nenhum. Outra coisa, estejam preparados para utilizar a internet no seu computador para rodar algum filme caso aconteça algum problema com o drive ou com a mídia. Isso aconteceu com a gente. Então, nós usamos os dados móveis, passamos os dados móveis, o 4G, 5G, né, para o computador, e assim a gente conseguiu rodar o filme através da internet. Mas foi uma ação na hora, que se a gente não tivesse realmente o celular carregado e com a internet, não ia ter como executar o filme. A gente estava muito longe e tinha que acontecer, né? Em relação aos cabos, a gente comprou as réguas, né? Que são os filtros de linha com fusível, compramos 5 e utilizamos bastante, viu? Adaptadores de tomada, assim também, porque cada lugar que você vai é um tipo de tomada, né? Então, compre adaptadores bons, que assegurem a qualidade ali da energia, né? Vamos ver o que mais. Em relação aos filmes,
que a gente rodou, quais foram os filmes e tal, a gente fez uma seleção baseada em oportunidades para aquele local conhecer culturas diferentes. Então a gente buscou filmes, buscou mídias para mostrar culturas diferentes. A grande descoberta que a gente fez é que depende do lugar, o melhor mesmo é escolher algum filme para o público infantil. A gente quis oportunizar também para os adultos, né, acompanharem o Cinecult, o Cineclube, o cinema itinerante, mas teve lugares que o grande público mesmo foi infantil. Nas comunidades mais carentes, né, na população mais vulnerável, o que vai juntar mesmo é criança, e eles brotam de tudo quanto é lado, mas é muito bonito de ver. Então, estejam preparadas para esse público infantil, e às vezes é interessante já selecionar um filme infantil para esse lugar. Não foi o que a gente fez, mas as comunidades carentes aceitam os filmes de um modo geral, porque nunca tem oportunidade de assistir, então é a cor, é o som, é o efeito, é a fala, é o local. Então, por mais que não fosse um filme infantil, as crianças aproveitaram muito o cinema, né? Mas se tivesse sido um filme com classificação infantil, eles teriam gostado ainda mais, né? Já na região central, que a gente fez na praça, junto com a feira, na quarta-feira, né? Com a feira do produtor, o filme foi um filme adulto, foi o Forrest Gump, né? Um baita filme. E eu achei boa a escolha do filme adulto para esse local, que tem um público maior adulto mesmo. E o pessoal que trabalha e sai do trabalho e foi pro cinema, foi muito legal. Na escola, a gente teve que contar com o intervalo da merenda, né? A escola tem merenda, é obrigatório servir a merenda e as pessoas vão para comer a merenda. Então, escolha filmes que não sejam tão longos e que você consiga fazer quebra no meio se precisar. O Forrest Gump foi um filme muito grande, mas não foi esse que foi exibido na escola. O na escola foi o jogador número 1 e a gente teve que fazer esse intervalo. Outra coisa, na hora que você for pensar o cinema itinerante, tudo tem que caber dentro de um carro. Esse era o nosso projeto, né? Todo o cinema caberia dentro de um carro, todos os equipamentos. Então era tudo móvel, tudo dobrável, tudo enrolável, né? A mesa, por exemplo, a gente comprou uma mesa dobrável muito legal, barata e muito boa, uma mesa de alumínio dobrável que tira o pezinho e você fecha, vira uma maleta. Então a gente usou para colocar o computador, o projetor, foi muito bom, muito bom. E lanternas, tenha muitas lanternas. Leve as lanternas carregadíssimas e tenha muitas lanternas, porque o cinema costuma ser à noite e se o lugar é um lugar mais afastado, tem pouco bico de luz, você vai precisar de muita lanterna. Então a gente comprou lanterna de mão, compramos também aquelas lanternas de cabeça, e pequenos holofotes, né? Lanternas maiores assim, holofotes, que serviam para delimitar com luzes o espaço, por exemplo, dentro de um campo de futebol à noite, que não tinha uma luz. Então a gente acabou delimitando o espaço com com essas lanternas maiores, assim, né? Do estilo holofote. Além disso, a gente também comprou o walkie-talkie. Foi muito legal o walkie-talkie. O walkie-talkie me impressionou, porque ele tem um alcance muito bom e nós conseguimos se comunicar com o walkie-talkie, tanto lá na instalação, a tela tá boa, vira mais para cá, ou a imagem tem que regular, traz um cabo, busca tal coisa. Então o walkie-talkie foi muito bom para isso e também para o dia da arrumação, como a gente ficava tudo meio perto,
até mesmo no carro a gente ia se comunicando, já peguei tal coisa, já tô indo, né? O walkie-talkie foi muito legal, nesse sentido aí ajudou bastante. Vamos ver o que mais que eu passo para vocês. Na hora lá, na exibição, a gente montou a estrutura técnica atrás da tela, né? A gente montou toda a estrutura, o data show, o projetor, o notebook, a potência, a gente montou tudo atrás da tela. E por isso a gente teve que pegar o projetor e inverter a imagem. Então, a imagem era projetada atrás da tela, né? Então, quem olhava lá da frente via ela ao contrário. Então, o que a gente fez? A gente inverteu. Então, quem estava atrás via a imagem ao contrário, mas quem estava na frente via a imagem perfeita. Isso caiu um pouco a qualidade da projeção, mas o projetor era muito bom, deu conta do recado. Mas isso livrou a gente de muitos problemas, acredite, porque os cabos, são muitos cabos que você vai passar. Você vai passar o cabo do motor, você vai passar o cabo das caixas de som, você vai passar o cabo da potência, você vai passar o cabo do notebook, você vai passar o cabo do data show. Então são muitos cabos e as crianças adoram mexer em cabos. As pessoas têm muita curiosidade para ver como é que isso funciona. Então, se você instalar todo esse equipamento de projeção, som e tal, na frente da tela, a chance de dar uma tragédia é muito grande. Então, essa opção foi desde o começo, eu já tinha alguma experiência com isso, né? Então, eu falei, olha, vamos montar tudo atrás, porque daí o público fica na frente e não fica nenhum cabo na frente. A caixa de som que a gente comprou, que eu usava para o microfone, que foi aquela inicial que acabou sendo pouco, né, para o filme, ela também, ela carrega, né, na tomada, e se você tira, ela fica carregada um tempo. Então eu conseguia ir bem próximo deles com só o cabo do microfone, né? Então proteja os cabos, proteja muito os cabos. Coloque obstáculos, luzes, para que as pessoas vejam os cabos e não tropecem nos cabos. E também, na montagem dos equipamentos, e eu sou muito chata em relação a isso, coloquem todos os equipamentos, deixa a tomadinha ali, mas só liga isso quando já tá tudo pronto, entendeu? Daí coloca a fonte de energia lá na tomada, aí pega a boquinha lá da extensão e aí liga na régua, né? Testa a régua e aí começa a ligar os equipamentos na régua. Só o projetor que não aceita a régua porque a amperagem é maior. Colocou com régua, ele não vai ligar. Então, tem esse cuidado em relação à energia. As crianças gostam muito de tomada, de luzes, de computador, de cabos. Então, realmente colocar atrás foi a melhor opção, sem dúvida. Em relação à divulgação, claro, cada lugar vai ter o seu, mas eu acho importante também conversar com as lideranças dos locais, né? Acho que esse é um primeiro passo. A gente conversou com as lideranças, né, da aldeia, do local de ocupação, e os diretores de escola, tudo, né? Então tem um bom diálogo com as lideranças e chega lá e fala, olha, a gente vai chegar a tal hora e vamos montar e deixa tudo com a gente. Chega lá e foca nisso e vai até o final. A região central foi mais fácil em relação à divulgação, porque a gente já tinha um movimento da feira, né? E que o pessoal tem costume de ir. Então, o pessoal que ficou sabendo pelo rádio, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos convites, pelos cartazes, eles já iam normalmente na feira e já aproveitaram também, levaram as cadeiras e tal, para ter a oportunidade do cinema. Nós compramos também cadeiras dobráveis para obesos, né, como acessibilidade, e compramos também abafadores de ruído para os autistas. Então, a gente teve lá disponível esse material
para poder realizar com mais acessibilidade. Em relação a banheiros, essa coisa foi muito complicado, porque as aldeias não tinham banheiro, então a gente teve que se virar com o que tinha mesmo, né? E o da praça estava em reforma, então não tinha também banheiro. A parte que ficou devendo realmente foi a parte do banheiro. Bom, essas são as dicas, digamos assim, para vocês montarem um cinema itinerante, onde quer que esteja. Às vezes não vai ter o mesmo recurso que a gente teve com a lei do audiovisual, a lei Paulo Gustavo, e aí vocês vão fazer algumas adaptações, mas se tiver, realmente, essa daí foi a melhor estrutura que a gente encontrou. Na escolha dos filmes, veja se o público é maioritariamente infantil, né? Mas também oportunize para os adultos. Nós exibimos o filme na escola no ensino noturno, no CBEJA, né? Aquele ensino noturno. Então, eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro e que realmente não tinham essa oportunidade. Então, nós privilegiamos os adultos em 2 locais, que foi a escola, ensino noturno e a praça junto com a feira. Nos outros 2 lugares, que foram 4 exibições, né, dessa temporada, realmente o público infantil na população mais vulnerável é muito maior. Se preparem. Beleza? Essas são as dicas, agradecendo mais uma vez aí a Lei Paulo Gustavo, a Lei do Audiovisual, dicas de experiência para você que quiser fazer cinema itinerante, assim como o nosso Cinecult aqui em Santa Helena, no Paraná. Um abraço, boa sorte para vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Manda sua pergunta.